Você já parou para imaginar como seria esperar por mais de 15 anos apenas para conseguir comprar um carro? Ou então dirigir um modelo que praticamente não sofreu mudanças durante 3 décadas inteiras? Esse era o cenário curioso da indústria automobilística soviética, um ambiente em que política, necessidade coletiva e resiliência se misturavam para dar vida a veículos únicos no mundo. Esses automóveis iam muito além de simples meios de transporte. Eles carregavam um peso ideológico, funcionando como verdadeiros símbolos de um sistema que colocava o interesse coletivo acima dos desejos individuais. E é nesse contexto que vamos revisitar os 10 modelos mais marcantes produzidos sob o regime comunista, máquinas que guardam histórias surpreendentes e, em alguns casos, até inacreditáveis. Prepare-se para conhecer desde imponentes limusines destinadas à elite do partido até pequenos carros urbanos que se transformaram em ícones culturais. É uma viagem intensa pela história automotiva, onde possuir um carro não era algo comum, mas sim um privilégio. Então já se ajeita aí, deixa o seu like para fortalecer o conteúdo, e vamos mergulhar juntos nesse universo impressionante. Número 10, o Moskvich 412. À primeira vista, ele pode não impressionar muito hoje, mas lá em 1967 esse sedã de linhas quadradas representava o sonho de consumo da classe média soviética. Era, de certa forma, a resposta da União Soviética ao Ford Cortina, só que com uma fila de espera que podia durar anos. O projeto tinha sua esperteza, aproveitava bastante do Opel Kadett, adquirido pelos soviéticos como reparação de guerra, mas foi adaptado ao estilo próprio do país. Debaixo do capô vinha um motor de 1,5 litro com cerca de 75 cavalos de potência. Não era feito para correr, e sim para aguentar. E isso ele fazia como poucos. Carroceria de aço grosso, resistente aos invernos rigorosos e às estradas quase intransitáveis. Era comum famílias ficarem com o mesmo carro por 20 ou 30 anos, passando de geração em geração como se fosse parte do patrimônio da família. Por dentro, o conforto era mínimo se comparado ao padrão ocidental. Nada de ar-condicionado, vidros elétricos ou eletrônica moderna. O essencial era um aquecedor que trabalhava dobrado, um rádio se houvesse sorte e bancos que pareciam recheados de pedra. Só que, apesar da simplicidade, tudo funcionava, e continuava funcionando. Ter um Moskvich 412 era sinal de conquista social. Mostrava que o dono não pertencia à elite política, mas também não vivia em dificuldade. Era o carro de engenheiros, professores e funcionários de nível intermediário. Entre 1967 e 1976, foram produzidos quase 500.000 de unidades, um número impressionante para um sistema em que possuir carro era privilégio raro. Muitos sobreviveram até os anos 90 e ainda hoje podem ser vistos rodando na Rússia, soltando fumaça, mas firmes. Esse era o espírito da engenharia soviética, nada de beleza ou velocidade, mas resistência quase indestrutível. Número 9, o UAZ 452. Se o Moskvich representava o sonho urbano soviético, o UAZ era como aquele primo do interior, bruto e preparado para qualquer terreno. Esse fora de estrada de origem militar começou a ser produzido em 1965 e parecia um Jeep desenhado com régua por alguém que só tinha memória da forma. Mas não se deixe enganar, por trás da aparência quadrada estava uma máquina que podia chegar a praticamente qualquer lugar. O UAZ nasceu para uso militar, e isso ficava claro em cada detalhe. As chapas retas da carroceria facilitavam reparos, o motor simples podia ser consertado com ferramentas básicas e a suspensão enfrentava desde o gelo da Sibéria até as areias das estepes da Ásia Central. O curioso é que o projeto mudou quase nada em mais de 5 décadas de produção. Por que mexer no que já cumpria sua função? Claro, ele tinha defeitos, era barulhento, desconfortável e gastava muito combustível. Guiá-lo era como estar dentro de um tambor de metal em plena tempestade de granizo. Só que, nesse caso, o objetivo não era conforto, mas sim levar pessoas a lugares onde estrada era apenas uma ideia. Agricultores em fazendas coletivas adoravam o modelo, geólogos confiavam nele e até os serviços médicos usavam versões adaptadas como ambulâncias em regiões remotas. O carro ganhou um culto de admiradores que atravessou fronteiras. Até hoje aventureiros do mundo inteiro procuram por ele justamente porque parece impossível quebrar. E se quebrar, há quem diga que se resolve com um martelo. A maioria vinha equipada com um motor de 2,4 litros e 4 cilindros, entregando por volta de 75 cavalos. Não parecia muito, mas com reduzida e diferenciais blocados, ele subia onde outros desistiam.
Ainda hoje a UAZ fabrica uma versão modernizada, com bancos de verdade no lugar das antigas cadeiras de tortura, mas mantendo a essência, quadrado, resistente e capaz de encarar terrenos que fariam até um Land Rover chorar. O UAZ 452 é a tradução perfeita da filosofia soviética, simples, robusto e feito para durar praticamente para sempre. Estilo e conforto? Isso era coisa de capitalismo, camarada. Número 8. O Vaz 2101, mais conhecido como Lada. Só de ouvir esse nome, muita gente que viveu os anos 70 e 80 já abre um sorriso, porque o modelo se tornou um verdadeiro símbolo daquela época. O Lada foi a tentativa mais bem-sucedida da União Soviética de criar um carro popular. E por sucesso, entenda, milhões de unidades produzidas e vendidas em diversos países, mesmo sob o olhar irônico dos entusiastas ocidentais. Tudo começou em 1970, quando os soviéticos firmaram uma parceria com a Fiat. A ideia era produzir um automóvel moderno para as massas, e os italianos tinham exatamente o que oferecer, o Fiat 124. Só que, como era típico do estilo soviético, eles não apenas copiaram. Transformaram o projeto em algo muito mais robusto. Reforçaram a carroceria com chapas mais espessas, criaram uma suspensão mais resistente, colocaram uma bateria maior e aumentaram a altura do solo. Era como pegar um bailarino elegante e transformá-lo em um lutador de luta livre. O resultado? Um carro mais pesado e lento que o primo italiano, mas capaz de enfrentar terrenos e climas que destruiriam o Fiat original. O motor de 1,2 litro entregava cerca de 60 cavalos de potência. Não empolgava em desempenho, mas se destacava em confiabilidade e simplicidade. Mecânicos conseguiam mantê-lo rodando com improviso e ferramentas básicas. O grande diferencial do Lada foi seu sucesso fora da cortina de ferro. Foi um dos poucos produtos soviéticos realmente comprados por consumidores comuns no Ocidente, em grande parte pelo preço muito baixo. Na Inglaterra, ele até virou piada nacional, mas enquanto riam, a Lada vendia mais de 100 mil unidades por ano só na Europa Ocidental no final dos anos 70. O interior seguia o padrão soviético, bancos de vinil, painel espartano e um aquecedor que alternava entre desligado ou calor de vulcão. Porém, tudo funcionava e, quando quebrava, qualquer um podia consertar. O Lada se tornou um fenômeno cultural. Na União Soviética, era símbolo de mobilidade acessível. No Ocidente, virou alvo de piadas intermináveis. Mas, gostando ou não, era impossível ignorá-lo. Até hoje, em muitas antigas repúblicas soviéticas, ainda há Ladas rodando, sustentados por ferrugem, teimosia e muita história. Número 7. O RAF 2203. Aqui temos algo bem diferente. Enquanto a maioria dos veículos soviéticos era pensada para transporte básico ou robustez extrema, o RAF surgiu com uma proposta de oferecer conforto. Claro, conforto dentro do padrão soviético, o que significava janelas de verdade e bancos que não eram feitos de madeira. Era a versão da União Soviética para minivan, e acabou se tornando um verdadeiro ícone do transporte coletivo do país. Produzido na Letônia a partir de 1976, o modelo estava em todo lugar, servia como táxi coletivo, ambulância, viatura policial e até carro funerário. Se a missão era levar uma dúzia de pessoas de um ponto a outro, o RAF era a solução. O design chamava a atenção. Parecia uma van comum que alguém tinha achatado, resultando em uma silhueta baixa e inconfundível. À frente tinha um enorme para-brisa que garantia ótima visibilidade ao motorista, mas também transformava a cabine em uma estufa no verão. O motor vinha do Volga, 2,4 litros, entregando por volta de 95 cavalos. Para o tamanho do veículo não era muito, mas considerando o estado das estradas soviéticas, velocidade nunca foi prioridade. A suspensão era macia, feita para absorver o máximo possível das irregularidades. Funcionava, mais ou menos. A sensação era como estar em um barco enfrentando ondas agitadas. O que realmente fazia o RAF se destacar era sua versatilidade. A mesma plataforma podia receber dezenas de adaptações. A versão ambulância tinha espaço para maçãs e equipamentos médicos, a versão de táxi coletivo enchia de assentos até o limite, e existia até uma versão usada como estúdio de TV móvel. A construção, dentro dos padrões soviéticos, era considerada boa. Esses veículos trabalhavam duro, todos os dias, por décadas. Os modelos mais recentes chegaram a ter aquecedor eficiente, janelas corrediças e até um isolamento acústico básico. O RAF 2203 virou parte da vida soviética. Levava crianças para acampamentos, trabalhadores para as fábricas e famílias para despedidas.
Não à toa apareceu em inúmeros filmes e programas de TV. Sua produção seguiu até 1997, com mais de 20.000 unidades fabricadas. Mesmo hoje, muitos ainda rodam em áreas rurais, cumprindo sua função com simplicidade e resistência. Pode não ser bonito, mas, é sem dúvida, um pedaço da história. Número 6. O IS-2125 Kombi. Esse modelo surgiu como a resposta soviética a uma pergunta que quase ninguém tinha feito: e se transformássemos um Moskvich em um Atibak? Apesar da proposta curiosa, o carrinho acabou conquistando espaço dentro da sociedade soviética e ganhou popularidade entre um público bem específico. Baseado na plataforma do Moskvich 412, o Kombi apareceu em 1973 com um visual, digamos, peculiar. A traseira parecia uma estufa acoplada a um sedã, as proporções não faziam sentido, mas de alguma forma funcionava. Se faltava beleza, sobrava praticidade. Foi um dos poucos carros soviéticos realmente pensados para a carga. Os bancos traseiros rebatíveis criavam um espaço amplo e útil, perfeito para quem precisava transportar mais que apenas a família. Isso foi uma novidade para muitos soviéticos. A parte mecânica vinha direto do Moskvich, motor de 1,5 litro com cerca de 75 cavalos de potência. Só que o Kombi era mais pesado, o que deixava o desempenho ainda mais lento. A aceleração até 60 km por hora era quase uma piada, só com bastante paciência e talvez um vento a favor. O interessante é que o Kombi caiu no gosto da classe criativa soviética. Artistas, músicos e intelectuais adoravam o modelo. Ele era diferente, funcional e carregava uma pitada de rebeldia. Ter um Kombi era mostrar que você não era apenas mais um seguidor do padrão soviético. Tinha estilo, um estilo esquisito, mas estilo mesmo assim. O interior seguia a austeridade típica, mas com um diferencial marcante: visibilidade. As janelas enormes permitiam ver tudo ao redor, algo raro em carros locais. No verão, virava uma estufa de verdade, mas pelo menos dava para apreciar a paisagem enquanto se torrava lentamente. Foram produzidas cerca de 200.000 unidades, um número modesto para os padrões da época. Mesmo assim, seu impacto foi maior do que os números sugerem. Mostrou que o público queria opções diferentes e não apenas os mesmos sedãs repetidos. Hoje em dia é difícil encontrar um Kombi bem preservado, mas entre colecionadores ele é valorizado justamente pelo caráter excêntrico e pela praticidade inesperada. Não era bonito, mas provava que, até na União Soviética, ser diferente podia ser uma coisa boa. Número 5. O Volga GAZ-24. Se existia uma hierarquia entre os carros soviéticos, esse modelo ocupava o patamar da classe média alta. Não era destinado ao trabalhador comum, mas também não chegava ao nível de uma Chaika, reservada à elite máxima. O GAZ-24 era o carro de quem tinha importância: diretores de fábricas, membros regionais do partido e cientistas respeitados. Lançado em 1970, representava o auge da ambição automotiva soviética para profissionais de prestígio. Grande, robusto e imponente, tinha um estilo discreto, mas elegante, comparável a um terno de 3 peças comprado em uma loja estatal. Nada chamativo, afinal, ostentar não fazia parte do sistema, mas era impossível não respeitar sua presença. Sob o capô havia um motor de 2,4 litros, 4 cilindros e cerca de 95 cavalos. Para padrões ocidentais, não impressionava, mas o Volga não foi feito para correr, e sim para durar. O motor trabalhava sempre com folga e era projetado para rodar centenas de milhares de quilômetros com manutenções básicas. O interior era onde o carro mostrava sua verdadeira luxuosidade soviética: bancos de tecido no lugar do vinil, aquecedor realmente eficiente para os invernos siberianos, rádio de fábrica e até um acendedor de cigarros. Para muitos cidadãos, andar em um Volga era a primeira experiência de conforto automotivo de verdade. O impacto do GAZ-24 ia muito além da garagem. Era o carro preto usado por autoridades, os táxis das grandes cidades e também os veículos da polícia em produções de ação soviéticas. O KGB tinha predileção pelo modelo, equipando versões especiais com motores V8 preparados para perseguições. Imagine a cena: alguém tentando fugir de um táxi aparentemente comum, só para descobrir que ele tinha o dobro da potência e motoristas altamente treinados. A produção seguiu até 1985, com mais de 600.000 unidades fabricadas. Ainda hoje, o Volga é lembrado como o carro soviético por excelência, não o mais popular nem o mais luxuoso, mas o que melhor representava os ideais do regime.
Restaurados, continuam a aparecer em encontros de carros clássicos no leste europeu, símbolos de um tempo em que um automóvel podia ser ao mesmo tempo ferramenta do Estado e objeto de desejo. O Gaz 24 talvez não fosse veloz nem eficiente, mas era durável, imponente e, sem dúvida, inconfundivelmente soviético. Número 4. O Trabant P601. Sim, é verdade, o Trabant não era exatamente soviético, ele vinha da Alemanha Oriental. Mas dentro do universo dos carros comunistas, ele merece estar nessa lista. Esse pequeno símbolo barulhento e esfumaçado se tornou o automóvel mais famoso, e infame, que saiu de trás da cortina de ferro. E havia bons motivos para isso. O Trabant foi criado a partir de escassez, improviso e da criatividade de engenheiros que usaram o que estava disponível. Sua carroceria não era de aço, caro e difícil de conseguir. Em vez disso, utilizava o duroplasto, um tipo de plástico feito de resíduos de algodão e resina. Sim, o Trabant era, em essência, um carro feito de algodão reciclado. O motor era outro detalhe curioso, um 2 tempos de 600 cilindradas que entregava incríveis 26 cavalos de potência. Não, você não leu errado, apenas 26. O barulho lembrava uma motosserra furiosa e a fumaça era digna de uma fábrica do século XIX. Para completar, o combustível precisava ser misturado com óleo, como acontece em cortadores de grama. E mesmo assim, funcionava. Sua simplicidade era a maior virtude, a carroceria de plástico não enferrujava, e o motor era tão básico que qualquer pessoa conseguia consertar. O projeto permaneceu praticamente inalterado por quase 3 décadas. Claro, desempenho não era o ponto forte. Levava 36 segundos para alcançar 60 km por hora e a velocidade máxima mal passava dos 100, isso se houvesse vento a favor. Os freios pareciam mais um pedido educado do que uma ordem, e a dirigibilidade era interessante. Ainda assim, o tempo de espera para conseguir um Trabant podia chegar a 16 anos. Famílias colocavam o nome dos filhos recém-nascidos na lista, torcendo para que, quando atingissem a maioridade, o carro estivesse disponível. O Trabant virou tanto símbolo da ineficiência do sistema quanto da resiliência das pessoas. Muitos eram decorados, personalizados e tratados como parte da família. Quando o Muro de Berlim caiu, milhares de Trabants cruzaram para a Alemanha Ocidental, deixando atrás deles uma nuvem de fumaça azulada que anunciava a chegada da liberdade. Para os alemães do Oeste, o choque foi tão grande quanto a curiosidade. Um único Trabant poluía o equivalente a 30 carros modernos. Ainda assim, o impacto emocional foi enorme. Hoje, o P601 é tratado como ícone. Está em museus, pode ser alugado por turistas e é restaurado por colecionadores. Esse carro, considerado por muitos como um dos piores já fabricados, acabou se tornando um dos mais importantes, um lembrete de que, mesmo em tempos de falta e limitação, a engenhosidade humana encontra um jeito de transformar simplicidade em algo memorável. Número 3. O Gaz M20 Pobeda. Conhecido como Vitória, esse foi o primeiro carro verdadeiramente original da União Soviética no pós-guerra, e que estreia impressionante. Lançado em 1946, apenas um ano depois do fim do conflito, o modelo não se parecia com nada que rodava nas ruas soviéticas até então. O Pobeda representava um salto revolucionário para a época, trazia carroceria monobloco, suspensão dianteira independente e um design que poderia muito bem ter saído de Detroit. Mais do que um meio de transporte, era um manifesto. A União Soviética tinha capacidade para criar automóveis modernos e competitivos frente ao Ocidente. O nome não foi escolhido por acaso. Pobeda significava vitória, uma homenagem direta ao triunfo na chamada Grande Guerra Patriótica. Cada linha do carro refletia progresso e força. O responsável pelo estilo, o designer soviético Benjamin Samoilov, criou algo genuinamente elegante, linhas fluídas, paralamas integrados e uma traseira Fastac que transmitia esportividade. Enquanto muitos automóveis ainda lembravam caixas sobre rodas, o Pobeda parecia uma escultura sobre 4 pneus. Sob a carroceria, um motor 4 cilindros de 2,1 litro entregava 50 cavalos de potência. Nada extraordinário, mas sua aerodinâmica permitia alcançar cerca de 110 km por hora, e, acima de tudo, oferecia suavidade e silêncio inéditos para motoristas acostumados a veículos rústicos. Por dentro, também surpreendia. Os bancos contavam com molas de verdade em vez de tábuas, o painel metálico tinha acabamento bem elaborado, havia aquecedor eficiente e até opção de rádio, luxo absoluto para um país ainda em reconstrução. Mas o grande legado do Pobeda ia além da ficha técnica. Ele provava que os soviéticos podiam criar, e não apenas copiar.
Sua influência atravessou fronteiras, inspirando modelos na China, na Polônia e até na Coreia do Norte. Produzido até 1958, com mais de 200.000 unidades fabricadas, o modelo consolidou a Gaz como referência no setor e abriu caminho para futuros projetos. Hoje, exemplares restaurados são valorizados como símbolos de uma era em que, recém-saída da guerra, a União Soviética tentou projetar esperança sobre rodas. O nome dizia vitória, mas, no fundo, o Gaz M20 representava algo ainda maior, a possibilidade de um futuro melhor. Número 2. O ZAZ-965, popularmente chamado de Zaporozhets. Se os carros pudessem ter personalidade, esse aqui seria o palhaço da turma, engraçado, desajeitado, mas com um carisma irresistível. Pequeno, com motor traseiro e voltado para a cidade, ele virou alvo de incontáveis piadas, e, ao mesmo tempo, conquistou o coração de milhões de pessoas. Lançado em 1960, o ZAZ foi a resposta soviética a modelos como o Volkswagen Fusca e o Fiat 600. Só que, enquanto esses se destacavam pelo charme e confiabilidade, o Zaporozhets se destacava por personalidade. Muita personalidade. O design era, no mínimo, peculiar. Parecia que alguém tinha tentado desenhar um carro apenas ouvindo a descrição pelo telefone com chiado. As proporções eram estranhas, frente curta demais, traseira alongada e altura exagerada. Mas por trás desse visual curioso havia soluções engenhosas. O motor V4 refrigerado a ar ficava na parte traseira, entregando entre 23 e 40 cavalos de potência, dependendo da versão. Não era muito, mas o carro era extremamente leve, tão leve que rajadas de vento conseguiam desviá-lo da rota. Em compensação, a manutenção era simples, dava para sentar no para-choque traseiro e mexer direto no motor. As esquisitices, no entanto, faziam parte do pacote. O aquecedor usava o ar do motor e alternava entre congelar os passageiros ou encher a cabine com fumaça de escapamento. A dirigibilidade era imprevisível, e cada unidade parecia ter sua própria sinfonia de rangidos e estalos. Ainda assim, as pessoas adoravam. Era barato, acessível mesmo para padrões soviéticos, e significava mobilidade para famílias jovens, aposentados e moradores do interior. Surgiram piadas famosas, mas por trás do humor havia afeto genuíno. O Zaporozhets deu a milhões de pessoas a chance de ter seu próprio carro, ainda que com empurrões, improvisos e xingamentos no caminho. Até 1994, mais de 3 milhões de unidades foram produzidas, tornando-se o carro democrático por excelência na União Soviética. Pode até ter sido considerado o pior veículo já fabricado, mas, de certa forma, foi também o mais amado. É por isso que ele ocupa, com todo o mérito, o segundo lugar dessa lista. Número 1. O ZIL-114 e seu sucessor, o 115. Não poderia ser outro no topo da lista. Enquanto milhões de cidadãos soviéticos esperavam por anos para conseguir um Lada ou se viravam com uns Zaporozhets, a elite do Partido Comunista desfilava nessas limusines gigantes, feitas à mão, que faziam até os carros de luxo ocidentais parecerem modestos. Mais do que automóveis, eles eram símbolos ambulantes de contradição. Em uma sociedade que pregava igualdade, o ZIL era um monumento ao privilégio. O ZIL-114 surgiu em 1967, substituindo o modelo 111. Se o anterior parecia ter escapado de um salão americano dos anos 50, o novo era moderno, imponente e inconfundivelmente soviético. Mídia mais de 6 metros de comprimento, pesava cerca de 3 toneladas e trazia um motor V8 de 7 litros com 300 cavalos de potência. Em um país onde a maioria dos carros mal passava dos 50 cavalos, isso era simplesmente descomunal. O interior parecia um Kremlin sobre rodas. Couro, madeira, tapetes espessos e espaço de sobra para uma reunião política. Cada unidade era montada artesanalmente pelos melhores profissionais, com pintura em várias camadas, encaixes precisos e acabamento de primeira linha. E não era só ostentação, o carro tinha tecnologia de ponta para a época. Vidros e bancos elétricos, ar-condicionado potente, telefone, rádio, vidros blindados e até proteção extra para passageiros de alto escalão. O sucessor, ZIL-115, lançado em 1977, elevou ainda mais o nível, maior, mais exclusivo e ainda mais restrito. Não estavam à venda para o cidadão comum. Eram reservados ao alto comando político, dignitários estrangeiros e ao núcleo mais poderoso do governo. A ironia era evidente. Um regime que dizia eliminar classes sociais produzia algumas das limusines mais exclusivas do planeta. Enquanto trabalhadores aguardavam uma década para ter um Lada, líderes como o Brasil ostentavam uma frota de ZILs.
A produção era minúscula, apenas algumas dezenas por ano, e cada carro era personalizado. Havia modelos com bares, mesas de reunião ou até camas. Mas todos transmitiam o mesmo recado: poder. Quando um ZIL chegava, não restava dúvida de que alguém importante, ou que se achava importante, estava dentro. Hoje, essas limusines são das mais cobiçadas pelos colecionadores de carros soviéticos. Representam o auge do que a indústria da URSS podia fazer quando dinheiro e ideologia não eram limites. O ZIL-114 e o 115 não foram apenas os maiores automóveis soviéticos, foram a expressão máxima das contradições de um sistema que pregava igualdade enquanto vivia o luxo de poucos.